Lembrando que a maternidade é essencial para a humanidade, vocês já pararam para pensar como que é gestado a criança dentro de um sistema carcerário? Quais as necessidades que são supridas pelo sistema ali para essas crianças? Vocês já imaginaram isso? O que estamos fazendo para ajudar essas crianças a não serem taxadas como condenadas? Estamos condenando o futuro dessas crianças? Quais formas de criar mecanismos que possam contribuir com que essas mães possam estar com seu filho e ter uma maternidade saudável? Muitas pessoas não conhecem essa realidade que é a maternidade no cárcere, e o meu projeto surgiu dessa vivência, e não só dessa vivência, mas de todas as violações que nós, mulheres, passamos ali dentro. Hoje a entrevistada é a Leia. Ela vai contar um pouco da história dela, da trajetória dela no cárcere, e também complementar todas as violações de direito que ela sofreu ali dentro. Oi, galera, tudo bem? Me chamo Leia Monteiro, tenho 29 anos e quero agradecer a oportunidade, Su, de estar aqui e poder participar desse podcast Até que enfim. e poder te ajudar nesse projeto. Espero ajudar também pessoas contando um pouco da minha história e da minha experiência no cárcere. E é isso, vamos embora. Ô, Leia, antes de você entrar assim no cárcere, você sabia que existia ala materna infantil? Meu, nunca imaginei, nunca imaginei. Nunca imaginou? Nunca Ela que me recebeu lá quando eu cheguei na ala do materno. E hoje vamos contar uma história de impacto e reflexão. Uma história que nos ajuda a entender como os ciclos moldam vidas, como escolhas, ausências e políticas públicas atravessam a vida de uma mãe e moldam o futuro de um filho. Porque a maternidade não é só sobre o indivíduo, é sobre gerações, é sobre o futuro que estamos preparando, não só para nós, mas para os nossos filhos. O que te levou à vida do crime? Bom, eu fui uma criança, né, que tive uma infância muito sofrida por não ter mãe. Minha mãe também, ela foi fruto de uma traição, então ela também foi criada na dor, né? E eu fui uma criança também muito depressiva por não ter mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E depois disso? Depois disso eu fui morar com a minha avó, né? E eu não consegui me adaptar. Minha avó, por ser nordestina, né? Rígida. Rígida, né? E aí eu fui embora de casa com 13 anos. O mundo afora não tem muita coisa boa assim a oferecer para uma pessoa de 13 anos, né? Eu era uma criança. Fora a maturidade, né? Que é completamente diferente. Eu Sim. também quis, me virar muito cedo, sozinha. E eu acho que a gente tem essa coincidência de vida, né? Verdade. Porque eu também perdi a minha mãe muito cedo. E ali, aos 14 para 15 anos, eu já estava me sentindo meio que perdida. Então, eu imagino, assim, o que você tenha, né? Que você passou nesse período. Eu fui pulando de galho em galho. Com 14 anos, eu aluguei meu primeiro quartinho. E aí também entrei no crime. E aí né? você largou os estudos? Você parou de Larguei os estudos, parei na 7ª série. Aí você focou na sua vida, no seu cuidado pessoal. Foi muito difícil. Quando eu saí de casa, eu trabalhava de camelô com a minha tia. E aí eu não consegui ficar mais trabalhando, porque eu tinha medo da minha avó ir lá me buscar. Entende? Eu fiquei um pouco escondida. Aí eu fui morar na casa de uma mulher, e aí essa mulher fazia furto. E aí eu fui fazer o furto com ela e fiquei. E o mundo, hoje eu vejo que o mundo, assim, né? Quando a gente não tem um apoio de uma família, de um pai e de uma mãe, o mundo tem a prostituição a oferecer e o crime. Verdade. Então eu fui pro crime, que era uma coisa que eu já sabia, né? Uma coisa que minha mãe me ensinou lá atrás. Que já era familiarizada, então era uma Com coisa mais certeza. fácil de você lidar. Até porque quando você se encontra nesse cenário de o que eu vou fazer? Sou que eu vou jovem, fazer? não posso arrumar um emprego. Trabalhar, 14 anos, ninguém contrata. E assim, o que eu faço? Vou ir pra prostituição ou eu vou pro crime? Vou pro crime. Tanto que, foi a primeira vez que essa mulher, eu nunca esqueço, ela falou: você já roubava? Eu falei, não, porque eu nem lembrava mais, né? O crime já começou ali, porque isso foi uma semente plantada. Hoje eu sou mãe de 2 filhos e eu não tenho um pingo de coragem de ensinar ou de apoiar qualquer tipo de situação parecida. Não, isso é verdade. É que ali você tá começando a conhecer a vida, né? É verdade. Tudo que é plantado desde da infância
é o que você vai colher no futuro verdade. da fase adulta da pessoa. Então, eu acho que é por isso que é importante a gente tratar sobre a maternidade, a gente zelar por uma maternidade sensata, por uma maternidade digna, né? Para que as crianças elas cresçam em um cenário diferente, Verdade. porque futuramente é como você falou, é uma semente. Então a criança ela nasce roubando, ela cresce já sabendo disso, e quando ela se torna adulto, é ali que vai dar continuidade nessa vida do crime, né? Sim. E aí muitas coisas aconteceram. Com 18 anos, engravidei do meu primeiro filho, Nicolas. Aí minha visão já começou a mudar um pouco. Tipo, preciso melhorar por ele. Mas o crime, né? Quer dizer, ele é um vício. Vira uma doença, assim. É difícil sair, porque, querendo ou não, eu estava muito adaptada. E eu não me imaginava fora. Tipo, até falava, eu não vou conseguir trabalhar. Eu não vou conseguir me manter trabalhando. Mas você acha que você não conseguiria as condições de trabalho, de responsabilidades como mãe, como mulher, como pessoa? Sim, com certeza. Eu pensava isso, né? Até também pelo salário, onde eu vou arrumar esse emprego. Quais são as condições de trabalho? Porque normalmente uma mãe ela sofre muito por conta disso, né? Quem vai cuidar da A criança? mãe solo que não tem a sua rede de apoio, tem uma escala 12/36. Quem vai cuidar? Quem vai buscar na creche? Cuidar da criança. É sobre isso. Aí recebe um salário mínimo, tem que pagar alguém para ficar com essa criança nos dias que, né, nos horários que a creche não cuida. Então, eu acho que essas condições de trabalho potencializam um pouco essa vulnerabilidade, né? Sim. A mulher, ela ter recorrido a outras formas de conquistar o seu recurso para alimentar os seus filhos, né? Eu só sabia fazer aquilo. Então, eu continuei fazendo, né, as correrias e criando ele. Ele não sabia, nunca demonstrei nada assim pra ele. Tanto que na minha prisão o Nicolas ficou surpreso. Da gestação? Eu tava de 6 semanas, 1 mês e 1 semana, né? 1 mês e 2 semanas. Bem no início. Porque quando eu conheci a Leia, vou falar pra vocês, ela já tava com uma barriga enorme, parecia uma melancia, tá? Ela deitava de lado, eu vi o neném, gente. E eu, assim, o engraçado de tudo isso é que a minha maternidade ali no cárcere foi uma extrema descoberta. Além de não ter vivenciado isso antes, porque foi o meu primeiro filho e o único, você tá ali, você vê o corpo das mulheres, você vê como é que você vai chegar naquele ponto. É tudo muito louco, né, verdade. Leia? Eu lembro quando você falava, é uma bolinha preta. Nossa! Eu vou contar isso pro Gregory. Gente, eu cheguei lá, eu não tinha nada de barriga. Nada. Mano, nada. E assim, foi tudo muito surpresa, eu até acredito que as guardas, porque elas achavam que eu tava com intoxicação alimentar, né, devido a comer comida estragada no RO, enfim. E quando foi descoberta mesmo a gestação, o meu filho tava naquele saco gestacional. Eu lembro que eu fui no CLC fazer o exame e eu me senti numa série de criminosos. Porque ali no CLC, realmente, tipo, você sabe que você tá no sistema prisional, mas ali é extremo do extremo. E eu cheguei lá, um monte de, mano, um monte de preso, um monte de pessoas. É um hospital prisional lá, né? Aí, o hospital prisional, a gente fica naquela salinha lá embaixo que tem um monte de colchão. Nossa. Misericórdia, foi. O CLC, fiquei aterrorizada e orei demais, falando, Deus, não deixa eu voltar naquele lugar. Assim, é uma humilhação muito grande, porque aquelas guardas gritando, tira a roupa! E lá eles te tratam como se você não fosse nada. A escória do universo, né? Eles te tratam ali, você não é nem um ser humano. Sério, ali pra mim foi muito humilhante, assim, eu não me perdoava ali de estar naquele estado, assim, naquele jeito, eu não me perdoava, tanto que o meu filho é minha cara, né? Eu falo, gente, foi de tanta raiva que eu senti de mim mesma. Meu, a cara dela, o Levilson é a cara. Gente, ele é a cara da Leia. Beleza, porque quando eu fiz 25 anos, eu falei, não quero mais. Antes eu já não queria mais ficar no crime, mas eu não conseguia sair. Era muito difícil. Aí entrava uma dívida, eu comprava um carro, aí, só vou pagar esse carro, só vou pagar essa casa. E foi muito difícil, assim.
Mas aí, com 25 anos, eu decidi. Falei, eu não quero mais o crime. E eu morava numa casa em São Mateus. Eu lembro que eu voltei lá em casa e falei com o meu irmão mais velho. Falei, meu, porque essa casa que eu moro hoje é uma herança da minha avó. É uma casa da família. E falei pra ele, eu preciso ficar aqui. Eu não quero mais fazer nada errado. E eu não vou conseguir pagar um aluguel e criar um filho. Eu só tinha o Nicolas. Verdade. E aí, eu decidi parar. Foi um período muito difícil, assim, mas passou. De readaptação. Sim, sim. Até porque a maternidade, ela requer muito da mãe. E olha, as necessidades, as condições financeiras são completamente sim, diferente, fora da realidade, diferente. porque você é uma mãe solo. Você precisa se manter e precisa ter o cuidado com o seu filho. Além Você disso, precisa morar, né? você precisa trabalhar, você precisa morar, você precisa pagar as contas. Isso. Então, esse processo é muito complexo mesmo. Mas o mais importante, Suelen, foi o apoio da minha família, porque por vez na rua eu falava, eu sou sozinha, não tenho pai, não tenho mãe, mas poxa, eu tenho tia, tio, eu tenho meu irmão, meus irmãos, né? Meu irmão foi muito importante nessa fase, ele falou, vem, ele pegou na minha mão e falou, vem, sabe? Aí eu montei um salão de beleza, né, com o meu ex-marido, ele me ajudou, montou esse salão pra mim, tava dando super certo, e de repente veio a bomba, mandato de prisão de um processo de 2018. Nossa, Leia, antes de entrar na prisão, vamos falar um pouquinho sobre a gestação. Você engravidou, você sabia do seu processo, do seu mandato de prisão ou não? Sabia, na verdade eu consultei alguns advogados para ver o que eu poderia fazer e numa dessas teve uma que falou para mim, meu, se você tivesse grávida você não ficaria presa. Ah, mas só fica presa lá quem comete assassinato. Eu falei, então vai dar certo, vou engravidar. Só que para você ver como que essa desinformação acabou te trazendo uma consequência completamente diferente, né? Sim, Porque total. a gente precisa ter conhecimento e também propriedade no que a gente fala para outra pessoa, porque muitas das vezes a pessoa ela não sabe. Se você está falando algo que você também não sabe, você está induzindo essa pessoa ao erro, né? Então, de certo modo, ela meio que te induziu, né? Essa consultoria que você teve. Na verdade, tipo, ela não falou nada, ela só deu essa sugestão. Se você estivesse grávida, então eu já pensei na hora, vou engravidar. Engravidei, realmente para não ficar presa, mas cheguei lá, tinha materno, carrinho, berço, bebês, mãezinhas. Então eu fiquei um pouco frustrada. De um novo filho só para poder não ser presa e ficar com o Nicolas. É sobre isso. Isso, já iniciei. O que uma mãe ela se coloca, né? O que uma mãe faz por um filho? Eu nunca imaginei ter o segundo filho, porque o Nicolas eu criei ele praticamente mãe solo também, então era muito difícil. Nunca imaginei assim, vou ter outro filho. Não, isso era fora de cogitação. Mas para não ficar longe do meu primeiro filho, eu falei, vou engravidar, né? E assumir essa responsabilidade, porque é um vínculo que você não queria perder, né, amiga? Não queria de jeito nenhum, né? Aí eu falei, vou engravidar, e aí engravidei. E quando as suas expectativas foram frustradas, né? Porque a advogada falou que você não ia ser presa, você grávida, e você se viu indo para o sistema com uma criança no ventre. Como foi isso? Foi muito rápido, assim, porque eu descobri, né, que eu tava gestante, e com 11 dias eu cheguei no cárcere. Nossa, foi bem no início Bem no início, eu tava de 6 semanas. E cheguei lá, tinha um materno, tinha berço, carrinho, bebê, grávida. Quando eu cheguei, parece que tinha começado, era nova lá, né? A ala. Eles tinham retornado, alguma coisa assim do tipo. Então eram só 6 presas, eu era a 7ª. Caramba! E quantas mães e quantos bebês tinham? Então, se eu não me engano, era 2 bebês e 4 mães comigo. Mas aí não era separado, né? Igual sempre foi. Igual sempre foi. A mãe misturada com a gestante. Sim, sempre foi. Quando eu cheguei lá, né? Eu sabia porque eu fiquei 7 meses foragida aqui fora. E quando eu cheguei lá foi muito difícil, mas eu tive o apoio das meninas lá, né? Inclusive a Joana, a Thalita, foi uma irmãzona, assim, me ajudou demais. No que eu precisava, porque a gente chega sem nada, né? Até a família conseguir fazer uma carteirinha, é tudo um processo. E condições de higiene, assim, para uma mãe, os insumos, né, oferecidos pela unidade prisional é diferente? Não, né? Meu, é muito pouco, né? Eu lembro, uma pasta de dente, uma escova, um sabonete
uma toalha. Não tinham nenhum desodorante. Não recebi isso. Foi as companheiras mesmo que me ajudou, senão não sei Senão nem o que você não ia seria. ter. Não ia ter. E o sabonete que eles me deram, com 7 dias ele acabou. Então é muito difícil também, né? E aí eles dão um sabonete por mês. Um sabonete por mês. Caramba, depois de 7 dias acabou e você fez o quê? E aí, as companheiras me ajudou, né? Uhum. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer a Thalita, a Joana, que me ajudaram muito nessa fase da minha vida. Psicologicamente, o que você mais pensava? No Nicolas. O que eu vou fazer com meu O que filho? eu vou fazer? Como que vai ser? Né? Tá distante dele. A maternidade no cárcere é uma realidade que não é vista mesmo, não é conhecida. E assim, as pessoas precisam entender que existe a maternidade no cárcere, que ela precisa ser administrada de uma forma diferente, precisa ter mais empatia, mais visão de cuidado para que aquela mulher ela saia dali realmente, né? Com o objetivo de sair da vida do crime, de cuidar do seu filho, de zelar pela família. Porque a gente sabe que, infelizmente, não é todas as mulheres que têm essa realidade de mudança, né? Verdade. Então, tem muitas ali que estão ali só por estar, sai, volta, Na 20ª sai, passagem. volta, sai, volta, e não tem perspectiva de vida nenhuma. Até porque uma coisa que eu achei muito importante falar para vocês é que eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falou que lá dentro do sistema prisional era muito mais fácil viver. Porque aqui fora a gente tem custos muito altos. E lá você com um maço de cigarro, você com 2 pacotes, 1 pacote de cigarro, você resolve sua vida. Então lá dentro você consegue trabalhar, né? Eu sei que é difícil, porque tem o período de espera, né? Tem, mas também tem o trabalho dentro. Lavar uma roupa. É, o corre, né? Entendeu? Mas assim, ali você consegue fazer um fluxo de giro para você sobreviver. Aqui fora é muito mais difícil, porque se uma mulher ela não tem emprego, ela não tem casa, como é que ela vai se reinserir na sociedade novamente? Como é que fica essa mulher quando ela sai do sistema? Ainda mais, vamos lá, focando no assunto de maternidade. Como que fica essa mulher quando ela sai do sistema e tem o seu filho, precisa trabalhar, precisa se alimentar, ela precisa sobreviver? Já viu o caso, Su, de a pessoa ser moradora de rua E perdeu o filho. Perdeu o filho na porta, porque não tem para onde levar a criança. Seu pré-natal lá dentro do sistema prisional. Olha, meu pré-natal, eu não posso reclamar assim, sabe? Eu fiz o pré-natal mensal certinho. Teve vários processos, né? Realmente comida estragada já veio. A gente já chegou a levar lá na produção e falar, olha, tá azedo. E eles mesmos lá na penitenciária cheirar e falar, não, isso aqui é o vinagre. E fazer com que a gente se alimentasse das tá comidas tudo certo, estragadas. Tipo, não quer, não come. É como É se bem fosse isso, é uma bem opção triste. muito, como se fosse uma opção Não tem. plausível. Não Não tem. quer, não come. Não Mas quer, não você come. vai comer o quê? Sobre Tipo, isso. é muito incoerente, E né? aí, pra quem tem uma visita ou um Sedex toda semana, um Jumbo, até que dá, né? Vamos virar aqui com um pãozinho e tal. E quem não tem? Né? Verdade, que é a parte mais complicada. Eu tive visita do pai do bebê, então me ajudou bastante essa fase. Sim. Que eu consegui comer bem, assim, né? Algumas coisas que eu tinha vontade, ele levou, ele arrasou, mas ele não aguentou ficar, acabou me abandonando. E tá tudo certo. Aí eu fui pro hospital. Na verdade, foi um período de saidinha. Foi. E eu furou a sua bolsa. Minha bolsa furou. Antes disso. Eles também. Quando a gente chega, a gente não entende nada, mas aí as companheiras vão te explicando. Eu achei também que eu ia conseguir ter benefícios, recursos para poder ir embora com meu filho no colo. Que é o que a gente mais luta lá dentro. Uma mãe gestante no cárcere luta para poder ir embora com o bebê no colo. Porque a gente fica até 6 meses, depois a gente precisa entregar esse bebê. Ali você já tinha esse anseio de tipo, o que eu vou fazer com meu filho? Vou ter que entregar ele. Na verdade, eu já era sentenciada e a gente já tem uma base de quando vai sair. Então, eu precisaria de 1 mês. De remissão. De remissão para poder sair com o meu filho no colo. Então, eu planejei várias coisas, assim. Eu precisava muito fazer curso, estudar, ou até mesmo trabalhar para poder remir.
A intenção mais foi na remissão, né? 3 dias de escola, você ganha um dia menos na prisão. Mas, e assim, é que ali a gente percebeu, né, na realidade, que não tem um tipo de remissão para as mães. Muito difícil. Porque ali eu percebi, eu falo particularmente, que para eu conseguir fazer aqueles cursos Nossa, foi muito, 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 muito difícil. Eu também, a escola. Eu tive que, tipo, correr atrás na produção, mas deu certo. Então, assim, a gente precisa trazer à tona a visibilidade de que uma mulher no sistema semiaberto, ela tá com o pé na rua. Então, Sim. se a mulher ela tá com o pé na rua, o que você faz para ajudar essa mulher a se reintegrar numa sociedade? Você dá um trabalho, você dá uma oportunidade dela sair dali com valor. Por quê? Porque ela vai sair dali, ela tá com uma criança pequena, até ela poder se reajustar, né? A vida aqui fora requer um tempo, então precisa que a mulher ela saia já com um valor, né? Trabalho por produção, que nem eu fiquei 1 ano e 2 meses lá. Eu não trabalhei nenhum dia. Se eu tivesse trabalhado esse período todo, eu ia sair dali com uma condição um pouquinho melhor, né? Para poder me reorganizar. Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre destacar isso, que não é porque a mulher ela está ali com uma criança que ela é impossibilitada de viver. Tá? A gente pode muito bem estudar, a gente quer sim fazer curso, a gente lutou pra caramba. Lutamos pra caramba pra conseguir cursos e a gente precisa muito falar sobre isso, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que o semiaberto é uma porta pra rua. Sim. E ali vai de como administra essa saída. Porque se a mulher ela sai dali sem nada, ela tá num mundo que ela precisa se alimentar. Né? Vamos da questão do alimento, porque a criança vem insumos de fraldas, lenço umedecido, tem roupas, que aí é outras questões. Só que se uma mulher ela sai, né, de um regime semiaberto para um regime aberto, já preocupada com essas questões, o que ela vai fazer? Obviamente, ela vai voltar para o crime, porque ali é onde ela consegue o mais fácil, o mais rápido, o mais breve. Então, eu acho muito importante a gente destacar a importância de incentivar essas mulheres a trabalhar, as mulheres a se reerguer. Inclusive, o meu projeto, ele é voltado a isso, a gerar oportunidade para que essas mulheres elas possam ter uma reintegração social na prática, não na teoria. Porque na teoria a gente lê, a gente vê, é tudo lindo. Mas na hora de colocar tudo em prática... Quantos papéis? Mãe cárcere, eu assinei lá. Quantos? Na teoria. Não deu em nada. Não consegui. Não consegui um curso. Vamos fazer um abaixo-assinado. Ah, não, multinho. Não faz isso que é multinho. Foi uma dor, assim, muito grande. Eu nunca esqueço, por noites, assim, eu pensando nele, o que será que ele tá fazendo. Ele ficou um pouco com meu irmão, um pouco com o pai dele, retornou pro meu irmão. Ficou assim, mais ou menos um pouquinho com cada um. E foi muito difícil. Eu vi o Nicolas depois de 2 meses e alguns dias. E como foi esse reencontro? Foi surreal, assim, eu dei um grito, eu nem reconheci muito bem ele, porque ele estava de óculos, tinha crescido um pouco, mas eu nunca esqueço que eu dei um grito, assim, que emocionou todos, inclusive a mim. Quando eu vi ele, foi uma sensação muito boa. Queria aproveitar agora também para agradecer meu irmão Rodrigo, que foi meu apoio, assim, foi meu braço, conseguiu me visitar, conseguiu levar meu filho. Obrigada, Rodrigo. Eu quero agradecer minha cunhada que deixou ele ir, né? Não, que bom, que bom. Eu também tive o apoio da minha família. Quero aproveitar também já esse embalo de agradecimento e agradecer também a minha família, porque eu não tive a oportunidade de agradecê-los por tudo que eles fizeram por mim lá dentro do cárcere, principalmente pelo Chá Rifa, que me ajudou muito. Eles fizeram arrecadações, né, de fraldas e também das cartas que, de certo modo, eles se tornaram presentes ali naquele momento comigo, porque a gente acaba sendo um pouco limitado, né, das visitas. Quando determinada pessoa te visita, você não pode ter visita de parentela de terceiro, de quarto grau. E eu sofri muito por conta disso, porque eu não tenho mãe, eu não tenho pai.
Então, só o Alex mesmo que esteve comigo todo esse período, mas de certo modo a minha família ela também se colocou presente, então esteve ele sempre mandando carta, sempre mandando uma mensagem, e para mim foi super importante. Então, quero agradecer vocês também, que o apoio foi fundamental. Eu me senti muito amada também. Sim, verdade. Porque eu acho que esse processo da maternidade, a gente precisa também receber um pouco desse afeto, que falta muito, né? A gente fica ali, não tem esse afeto, fica sentimental. Eu acho que ser acolhida é essencial, né? Isso também a Amanda, né? Inclusive, ela pegou meu filho quando eu precisei entregar. Quero agradecer também, Amanda. Você é super importante na minha vida. A tia dela, a Patrícia, deu uma força também, cuidou dele. Isso foi essencial, mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Falando da maternidade no cárcere, você ali sozinha, quando você chegou, não conhecia ninguém, quais foram os seus medos? Na verdade, eu não tive tantos medos assim, a gente era em poucas, né? Eu fui muito bem recebida quando eu cheguei no materno. Mas assim, o medo de ser abandonada mesmo, o medo de ficar sozinha, de não ter notícias. Meus maiores medos foram esses. Em questão de lá dentro, não. Mas medo do meu marido na época, né, que eu era casada, não ir me visitar. Inclusive, ele demorou 4 meses para começar a ir. Então, isso foi muito triste. Eu lembro que eu falava para as meninas: eu tenho marido, eu tenho. E aí, quando chegou a primeira carta, depois de 4 meses, eu dei pulos de alegria, né? Por um período ele conseguiu ir. Depois ele teve uns problemas aí, deixou de ir. Aí eu fiquei muito triste, porque grávida a gente fica sensível, a gente fica chorona, a gente fica briguenta. Então foi muito difícil pra mim essa parte. Eu tinha vontades, assim, né? Não extremas. Mas, queria uma comida, tal. Só Então, que mesmo assim, né? Você falou de vontades, ali você não tem regalias, né? Por estar grávida. Eu acho não que a tem. maternidade, você perde o direito de viver a maternidade, porque a maternidade não é só gestação, é história, é momentos, são fotos, recordações. Eu não tenho uma E foto grávida. você não tem. Não tenho uma foto grávida. Isso me deixa triste, porque eu fiz um barrigão. Lindo, verdade, porque quando eu cheguei eu vi a sua Fiz um barriga. barrigão enorme, assim, não tenho uma foto. Eu lembro, mas não tem como mostrar. Até mesmo pro meu Verdade. filho, quando ele E você acha crescer. que, assim, entrando nesse assunto, bem ou não para a saúde da criança ter as suas recordações do início de vida? Porque eu acho que, assim, é meio que cortado essa possibilidade. Quando a gente gesta Verdade. ali, você não pode ter recordações da sua gestação. E nos primeiros 6 meses, que é o período que a gente pode ficar com a criança, você não registra nada. Então, são os 6 primeiros meses que são mais importantes, não são registrados nada. Você Nada. acha que você pensa, assim, disso? Eu acho que é triste, até pra mãe mesmo, né? A gente mesmo ficava bem, bem frustrada, assim, bem triste. Eu já tinha um filho, mas e quando é a primeira gestação, A sabe? minha foi a A sua primeira é a primeira, gestação. então. É muito incrível quando é o primeiro filho, o segundo também. Mas é muito difícil. Ó, eu tenho umas 3 fotos do Pedro, né? Porque uma a gente ganhou No bem? no bem, né? Foi, É o bem que tirou lá, né? De Papai foi. Noel. E depois daquilo, tinha uma guarda lá que, meu, eu enchi o saco dela. Por favor, tira uma foto. E ela tirou da gente, das crianças, e colocou, e tipo assim, imprimiu na folha de sulfite. Foi. Ótimo. Até hoje eu tenho essa Eu foto. também tenho. E é uma foto, Plastifiquei para não estragar. que me remete a uma lembrança muito triste, porque eu ali, vivendo a minha primeira gestação, eu tinha umas expectativas bem maiores do que estar ali aprisionada sem possibilidade nenhuma de humanidade, né? E assim, o meu projeto, ele casa exatamente com isso, porque eu acho que é importante a gente ter essas recordações, é importante não só para nossos filhos, mas para nós, né? Poder, ai, olha como eu estava na gestação, que momento único, porque a gestação é um momento único, né? A gente vai viver uma vez, eu não quero viver de novo. Mas a gente vai viver uma vez assim, viver aquele momento tão intenso e, pô, não ter uma foto. É triste. Então, através do meu projeto, eu penso sim em criar essa possibilidade de
tentar, pelo menos uma vez por mês, levar essa fotografia, Nossa, para que muito essas mulheres legal. possam ter um momento de recordação, né? Não vinculada à penitenciária, porque além de tudo, a gente tirou foto com vestido de uniforme, né? De uniforme. Então, além de tudo, é uma consequência que a gente vai levar para o resto da vida, né? Não só como vou passar por isso e vai acabar ali. Quando você vai falar para o seu filho, ai, filho, eu te tive num momento do cárcere, foi tão difícil, eu não tenho uma foto para te mostrar. Vai chegar talvez um dia, ele vai falar, ai, tem um projeto na escola que tem que levar Tem fotos de mesmo. gestação, fotos de Eu bebê. genealógica. E aí não tem isso, é muito complicado, né, amiga? Verdade. No materno, você conseguiu o privilégio de estudar, que é uma condição muito difícil para uma mãe. E o que você acha que isso te ajudou, assim, como pessoa e para o seu futuro? Então, lá no materno, quando eu cheguei, né, eu fui atrás de tudo que me dariam remissão para poder sair com meu filho. Então, estudo é uma delas. 3 dias estudando, você consegue um dia de remissão. Então, quando eu cheguei lá, as meninas falavam: Meu, eu já mandei vários PP, que chama assim, né? Uma cartinha que você faz para produção, para eles te encaminharem para a escola. Já mandei vários, lá, eles não chamam. Eu falei: Ah, eu vou tentar. E eu mandava toda semana, eu mandava e eu conseguia a vaga. Então, foi muito na intenção da remissão, porém me ajudou muito, porque eu concluí o primeiro e o segundo ano médio lá dentro. Hoje eu já retomei meus estudos e tô cursando o terceiro. O terceiro, então vou finalizar e já vou engatar Ali aí. você ainda fez até a prova, né? Fiz a prova do ensejo, inclusive você segurou meu filho, né? Obrigada. Foi. Eu tava lembrando que eu dei uma pausa para amamentar. Foi, exatamente. E eu quero só ressaltar que dentro do sistema as guardas nos colocam como se a maternidade fosse uma condição de saúde, né? A gente não pode fazer nada. E você é a prova viva de que assim, eu consegui estudar, eu consegui fazer uma prova, eu trabalhei. Eu trabalhei, sim. Inclusive no final da minha gestação, eu já tava de barrigão, né? Elas falavam: Meu, não vai mais pra escola, vai que sua bolsa rompe, porque tinha que andar uns 5 minutos. E eu: Não, por favor, senhora, deixa eu ir, eu tô bem, eu já tenho um filho, eu já tinha experiência também, né? Eu não tô sentindo dor, deixa eu ir. Elas deixaram e graças a Deus, né? Porque aí eu concluí o primeiro e o segundo médio. Falando em remissão, assim, quais condições que tem para uma mulher gestante ou mãe que está amamentando remir a sua pena? Então, a gente tem oportunidade assim, é muito difícil chegar no materno, tá? Muito difícil mesmo. A gente tem que lutar e não desistir. Mas você tem escola, cursos. Eu quero agradecer o curso Mira também, que é um curso voltado à leitura. Muito Me ajudou importante. muito, porque hoje eu tenho o hábito de ler. Gente, eu não tinha esse hábito, sabe? Hoje eu compro livros, ganhei também 2 de uma amiga recente, leio, gosto muito mesmo. E graças ao Mira, ajudou bastante. Mas aí a gente tem roda de redação, que também Que é a você. remissão por leitura. Remissão por leitura, mas é pouco, né? Que isso daí não vingou muito pra mim. Não, na verdade, esse projeto, ele é a cada dois meses, né? Isso. A cada 2 meses. Então, ali, se você tiver com uma possibilidade de somar remissões para você ir embora com seu filho, é bem difícil. Na verdade, esse da roda de redação, a gente não pode ir com o bebê no colo. Sim. Só gestante. Como é de 2 em 2 meses, meio que o tempo fica muito, já é difícil conseguir a vaga. E aí, quando vai ver, você ganhou neném, então por isso que não deu muito certo pra mim. Mas a gente tem escola, cursos, e trabalho, né? Eu consegui trabalhar também no período da saidinha. Me conta um pouquinho como foi a sua experiência em trabalhar ali no cárcere e também o que o trabalho te ajudou aqui fora com seu outro filho? Então, eu consegui trabalhar com o Pedro no colo, inclusive com a ajuda das companheiras também. A dar uma olhada aqui para mim levar tal. Eu trabalhei na comida na época, que fala boia lá. Trabalhei também pós eu entregar o Levi, eu consegui trabalhar também na cozinha. Então me ajudou bastante, porque o intuito era esse, mandar o dinheiro aqui para fora para poder ajudar meu filho mais velho. Quando eu entreguei o Pedro, o intuito era ajudar os dois. E as condições de trabalho são boas? Olha, quando eu entreguei o Pedro, foi mais fácil para mim trabalhar. Quando eu estava com ele no colo ou grávida, eu precisei lutar bastante.
Então, sim, eu consegui trabalhar com ele no colo. Aí recebi pouco, né? Que foram poucos dias. Mas eu consegui ter minha folha lá, porque tem a folha de compra, né? Esse dinheiro eu não consegui mandar aqui pra fora, mas eu consegui me manter lá dentro, porque eu já tava sem visita, né? E minha família, tipo, falava, você precisa do quê? E eu, pra não incomodar, porque eu já tinha o gasto com meu filho mais velho aqui fora, eu falava, não preciso de nada, pode deixar que eu me viro, né? Então, querendo ou não, as companheiras ajudavam, mas eu consegui fazer minha compra na Folha, isso ajudou demais. Que lá tem tudo, de higiene, alimentação. Então, consegui comprar, me ajudou bastante nessa parte. A folha é uma vez por mês, né? Não. Era de 3 em Era de 3, 3 em depois 3 foi todo meses. mês, depende, né? A penitenciária mesmo. O trabalho, ele é árduo ali dentro, né? Não é um trabalho que você trabalha de uma forma digna. Sim, na verdade, o mais difícil pra mim foi a cozinha. Toneladas de carnes, frangos e tal, e a gente tem que carregar, porque somos mulheres, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que tava junto comigo, o DIU dela saiu de tanto peso que ela pegou, e ela ficou com uma hérnia umbilical. E como é tratada essas, assim, no âmbito de trabalho? Como vocês foram tratadas? Então, na verdade, não é muito. Não é muito ruim assim, não. Ruim é o serviço braçal mesmo, mas tem que ser feito, né? A gente que cozinha, eram quatro Mas é presídios. um quadro grande de funcionárias. Sim, a gente iniciou lá com 63. Né? Eu inaugurei lá, trabalhando na cozinha da PFC, que a reforma nunca ficava pronta, lembra? Foram um ano de reforma. Peregrina. Como é ser uma mãe peregrina? É muito difícil. Eu já. Na verdade, lá na prisão, a gente ganha aquela bolacha salgada, né? De água e sal. Lá, pelo menos, uma fase a gente ganhava. Só que grávida também acaba enjoando. Não é tipo frescura. Você não quer, você não consegue comer aquilo. Então eu lembro 2 noites que eu tava com bastante, tipo, fome, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa de ficar pedindo, igual eu já vi lá a companheira Já, pedindo, já mesmo. pedindo, e tá tudo certo. Eu não sou uma pessoa assim que vou pedir, então eu já passei dificuldade ali, tipo, dormir com fome. E tinha essas bolachas, mas eu não queria. Eu enjoei do feijão, uma fase, eu não comia feijão. Depois enjoei do arroz, aí, sabe? É uma coisa assim que é a gestação. Então foi muito difícil pra mim. Eu já, tipo, dormi com fome, grávida. É muito triste a realidade assim. Ainda bem que, tipo, eu fazia um corre ou outro, né? Fazendo minhas unhas, então eu conseguia trocar. Você já me ajudou também, né? Muito. Eu faço Fazia assim mesmo. tipo, tem as trocas, entendeu? Sim. Ainda bem. Mas é muito difícil ali, uma peregrina que não tem uma visita, não tem um Sedex. Ali você sentiu que a alimentação foi adequada para quem está gestante, né? Fonte de nutrientes, frutas, essas coisas ou não? É, óbvio que não. Foi lidar com as vontades da gestação? Então, eu sempre foquei muito minha mente, né? Assim, eu não vou ter vontade, eu vou aguentar pra sofrer menos. Porque dá, realmente, né? Às vezes você quer uma coca gelada, uma coxinha, e assim vai. Então não tem. A família também não pode trazer esse tipo de alimento, né, nas visitas. Então ficou um pouco difícil. Os bebês também. Chega uma fase, antes da entrega, a gente começa introduzir a papinha para eles. Muitas vezes essas papinhas vinham muito aguadas, sem amor, sem carinho, a gente não fazia, assim, era difícil. E depois, trabalhando na cozinha, eu entendi, é muito corrido e é contado também a mistura, sabe? A gente não pode. É contado, é peso. Então a gente não trabalha exatamente com a balança pesando. A gente vai no olho, porque tem que ser muito rápido. Então muitas vezes vai faltando mesmo. Né? Tem umas marmitex que vai um pouco cheias, outras médias, outras vazias. Porque, por exemplo, a gente fazia comida para 4 presídios. Aí fazia um presídio, 2, 3 no quarto, tipo, tava acabando a mistura. A gente já diminuía. A quantidade Tinha que diminuir, poder... porque tinha que ser aquela quantidade. Não poderia pegar mais e fazer mais. Não, tinha que ser aquilo pros 4. Então a gente tinha que se virar e se ajudar. Tudo que você vivenciou ali, de necessidades, né? De falta de alimentação. Você chegou a passar fome lá algum dia? Já dormi com fome, gestante, porque o que salvava a gente lá é os pães, né? No início, quando eu cheguei, as mães tinham direito de 2 pães, depois só um. Então,
Já dormi com fome, gestante, por não ter, tipo, opção, não ter o jumbo e tal. Foi muito triste essa parte. Eu imagino, amiga. E eu agradecer também, gente, a Luana, a Marina, que foram essenciais, assim, sabe? Às vezes eu não tinha nada e eu ficava no meu cantinho e elas iam lá e chegava com bolacha, com pão e elas me davam. Quero agradecer. Obrigada, amigas. Quando chega o seu momento do parto,